Peterson. Olá, boa noite já, são 6h11. Tá mudo o seu microfone. E Isso, agora? agora sim. Boa noite, Peterson. 6h11, pode começar, boa sorte. Tudo bem. Primeiramente, boa noite aos membros da banca, a todos que estão me assistindo. Meu nome é Peterson Leite de Lima, sou aluno da Estácio de Sá. Hoje aqui estarei apresentando meu trabalho de conclusão de curso, que é requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Direito. Meu trabalho foi orientado pela doutora Cristiane Dupio. O que me motivou a escolher esse tema foi o atual cenário político e social referente ao direito penal e o uso dele como instrumento de controle social. Antes de mais nada, quero expor meu tema, que é o direito penal mínimo e como ele pode funcionar como limitador do poder punitivo estatal. Então, seria direito penal mínimo como limitador do uso exacerbado do poder punitivo estatal. E mais um dos motivos que me motivaram foi o que a mídia atualmente ela propaga sobre o direito penal, sobre soluções, resultados que um direito penal mais rigoroso podem gerar, e não é isso que a gente, estudante de direito, tem um senso crítico sobre a matéria, vê na prática. E a importância desse tema para o ordenamento jurídico é que o direito penal ele é um instrumento de controle social, um instrumento de criação de normas penais, então pode ser visto como um modelo de controle social mais justo e equilibrado, e por conta disso, esse tema é muito importante, não só para a população se conscientizar acerca do que é o direito penal, do que é o poder punitivo, mas também os legisladores brasileiros, os operadores do direito, e que a importância desse tema também é destacar a importância da qualidade do direito penal e não da quantidade. Esse trabalho é preponderantemente bibliográfico, foi apoiado em diversos autores renomados de direito penal, como Ferrajoli, Rogério Greco, Zaffaroni, Bittencourt, e lá dos primórdios, como Beccaria também, e o programa científico que gira em torno do direito penal mínimo, o núcleo desse trabalho é basicamente isso, o direito penal como um instrumento de controle social e como esse instrumento pode ser danoso para a sociedade, mas como ele também pode ser muito benéfico se usado da maneira certa. E como o Estado ele deve e pode ser limitado através de princípios minimalistas. E o objetivo desse trabalho, primeiramente, é expor e conceituar o direito penal, não só como seu caráter normativo, mas como Bittencourt já dizia, que o direito penal tem o seu conceito sociológico, então ele tem que ser visto como um controle social que visa harmonizar os indivíduos entre a sociedade. Então, o objetivo desse trabalho é mostrar, primeiramente, o que é o direito penal, com a finalidade das penas, e, além de mostrar o seu conceito básico, expor os modelos defendidos atualmente, que são os modelos abolicionistas, o modelo de lei e ordem, tem outros modelos modernos, mas eu estou focando no trabalho, os dois modelos que eu digo como radicais, e como o direito penal mínimo se encaixa entre essas duas vertentes, e como ele é mais vantajoso para a sociedade. As partes importantes do meu trabalho começam, primeiramente, voltando ao objetivo, ela começa no conceito do direito penal. Não acho que seria só um conceito, é muito importante e norteia o trabalho desde o início, porque ele diz que o conceito sociológico de direito penal é resolver conflitos em sociedade, mas não qualquer conflito. Aqueles que se referem a bens jurídicos importantes, bens jurídicos essenciais. Então, esse primeiro capítulo, ele, além de expor o conceito de direito penal, ele demonstra que o direito penal, além de tipificar condutas como crimes e criar penas, ele tem um caráter sociológico. Então, ele é um instrumento de controle social, mas não qualquer instrumento de controle social como os outros ramos do direito. É um instrumento de controle social que visa proteger os bens jurídicos mais importantes, bens jurídicos essenciais, que, inclusive, um dos seus princípios, que é o coração, vamos dizer, do minimalismo, que é a intervenção mínima. Então, o direito penal
penal, ele visa defender os bens jurídicos essenciais, os mais importantes, desde que outros ramos do direito não façam de forma eficaz e eficiente. E o segundo capítulo, passando esse conceito, ele expõe os modelos de direito penal. Ele primeiro expõe o direito penal como ausência, que é o abolicionismo, que visa a ausência total do direito penal, e ele elenca os ramos do direito que podem solucionar diversos conflitos antes de que o direito penal seja utilizado. Então, o abolicionismo, ele visa a ausência total de direito penal, mas no meu trabalho, através dos autores que defendem o direito penal mínimo, esse direito abolicionista se torna uma utopia, visto que, no conceito minimalista, o direito penal ainda é a melhor arma contra a criminalidade. E, ainda nesse capítulo, o meu trabalho também expõe o direito penal máximo, que também pode ser chamado como movimento de lei e ordem. Esse direito penal é o mais importante, não importante a ser usado, mas é o mais importante a ser analisado, porque é o que mais vemos hoje em dia, através das notícias que a mídia propaga, das propostas políticas. Então, esse direito penal máximo é um direito penal que visa a utilização do direito penal, da punição estatal, como a primeira ratio, como a primeira solução, antes mesmo de qualquer ramo do direito. E no terceiro capítulo, eu exponho no trabalho, fazendo até uma ligação com o direito penal máximo, que o Brasil, esse conceito de direito penal máximo, de tolerância zero, adotou esse sistema até após a globalização, com uma visão de limpeza social. E é daí que começou o erro na utilização do direito penal como uma questão de limpeza social, destacando até os crimes de contravenções, as infrações de contravenções penais, que, ao meu ver, e através dos estudos, deveria ser totalmente revogada, porque praticamente todas as contravenções poderiam ser resolvidas por outros ramos do direito, como o direito civil e outros ramos do direito administrativo. Um ponto importante também é o poder da mídia nesse modelo de direito penal, como a mídia influencia como o país vai seguir, como o país vai punir, como o país vai criar crimes, porque nada mais é que um jogo político. Então, nesse trabalho, eu percebi que a mídia tem muita influência, praticamente toda a influência nos crimes é a mídia que instaura que concebe essa discussão. A exemplo também dos crimes hediondos, a Lei 8.072, que nasceu com esse apelo esse simbolismo, que também remete ao direito penal simbólico, que é emergencial, promocional, e que também deveria ser avaliada, né? Também esse trabalho, ele tem um fim de chegar até o sistema carcerário. E esse trabalho, ele não só ele visa o direito penal como um instrumento que cria leis e como ele deve criar as leis, como deve ser revogado, como deve ser aplicado no caso concreto. Esse direito é crucial para que o sistema carcerário seja realmente um lugar onde haja ressocialização. Então, é tudo um ciclo vicioso. Se você cria crimes desnecessários, o sistema carcerário vai continuar superlotado, e assim, um dos princípios do direito penal mínimo, que é o da limitação das penas, é infringido, inclusive com o direito da dignidade da pessoa humana, porque, na prática, é aplicado a pena de crime, a pena cruel, que é vedada pela Constituição. Então, esse capítulo ele termina com essa proposta de que o direito penal ele deve ser mínimo, deve ser justo, equilibrado, inclusive com os livros do Rogério Greco, que me inspiraram também a escrever esse tema. Ele diz que o direito penal mínimo não só é mínimo, como é equilibrado, é um direito penal do equilíbrio. Então, ele precisa ser utilizado, mas nem sempre pautado na fragmentariedade, na subsidiariedade da intervenção mínima. E a primeira seção desse terceiro capítulo, ela propõe essa implementação, que inclusive veio após o Iluminismo, com essa visão, com o século das luzes, com a visão de ciência e de humanismo, e
logo após essa proposta de implementação do direito penal mínimo, ele propõe também uma ruptura entre o direito penal atual, que é considerado como o direito penal de tolerância zero, com o direito penal mínimo, fazendo essa ruptura e assim, substituindo esse Estado penal que se instaurou pelo Estado social. E como Paulo Queiroz diz, que eu também li uma frase que me inspirou bastante, uma frase curta, e ela só dizia assim: as políticas sociais ainda são a melhor política criminal. As políticas sociais ainda são a melhor política criminal. Então, enquanto o Estado se utilizar do direito penal para substituir as políticas criminais, haverá esses problemas no sistema carcerário, problema de desigualdade social, e acabará gerando essa seletividade. E assim, a conclusão do meu trabalho, ela alcança todos os objetivos em expor o direito penal, propor esse direito penal mínimo e mostrar e conscientizar todos que estão lendo que o direito penal ele é drástico e deve ser usado de forma cirúrgica nos momentos corretos. Esse é o meu trabalho, estou aberto às questões e dúvidas. Obrigada, Peterson. Professor Samuel, quer falar? Sim, excelente apresentação, falou bem, com firmeza, com clareza. Parabéns, Peterson, pela apresentação aí. Acho que o direito penal a gente tem que avaliar isso. Ia falar, o direito penal fala muito do garantismo, tu citou o Rogério, obra muito conhecida. O Rogério, na sua obra, quando ele fala do garantismo, ele fala dos axiomas do garantismo penal. Sim. Você se recorda dos axiomas do garantismo penal? Olha, passando um pouco pelo livro do Feajoli, Garantismo, eu ainda não li, mas eu vi que tem os garantismos que se referem mais ao direito penal, os outros à criminologia e outros ao processo penal. Eu me lembro bastante dos processos penal que dizem que sem crimes não há pena, e tem aquele que diz sobre a culpa, desculpa, eu não recordo agora, mas que eu não lembro, mas fala, fala sobre a culpa. Porque ele cita isso, o Rogério cita isso na obra dele, ele cita justamente o Ferraioli. Mas você falou do conceito de crime. Qual é o conceito analítico de crime? Então, o conceito analítico de crime, ele se refere ao fato típico, à ilicitude e à culpabilidade. Fato típico como realmente aquele crime, aquela conduta descrita em lei, a ilicitude como a atitude contrária àquela tipificação, e a culpabilidade como a intenção de praticar aquele crime, desde que o agente seja imputável, tenha consciência da ilicitude e potencial consciência da ilicitude e desculpa, o outro requisito eu não lembro. Exigibilidade da conduta diversa. Exatamente. Nessa relação aí também você citou o princípio da fragmentariedade. O que seria o princípio da fragmentariedade? Então, o princípio da fragmentariedade ele se subdivide a partir do princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima ela visa a mínima intervenção do direito penal e a subsidiariedade diz que os outros ramos de direito têm que ser usados antes do direito penal. O direito penal é a última ratio. E a fragmentariedade diz que apenas algumas condutas praticadas pela sociedade devem ser punidas através do direito penal, que inclusive entra o princípio da adequação social, que nem todas as condutas podem ser praticadas de acordo com a evolução social. Perfeito. Estou satisfeito. Parabéns pela apresentação. Obrigado pela resposta. Obrigada, Peterson. Falando de um assunto muito importante, né? Eu tenho uma enteada de 13 anos, eu vivo conversando com ela muitos assuntos. Ela é muito avançada, vamos dizer, para a idade dela, né? Ela 13 anos, tu conversa isso com a menina de 13 anos. E ela entende, ela conversa, a gente fala dos grandes controladores da sociedade e ela já pensou em ser advogada, eu já fiz ela desistir dessa ideia, enfim. Eu falei, Júlia, você está muito nova para dizer, eu acho que ela me viu trabalhando tanto que eu acho que ela desistiu realmente de fazer direito. Eu falo com ela o quanto o direito serve para controlar a sociedade. O direito existe para controlar a sociedade. Porque se não fosse assim, a gente estaria no Leviatã, né? Já é o caos que é. Com o direito, imagina se não existisse, né? E o direito penal,
ainda mais, né? E ele tem que ser usado, como você muito bem falou, na última razão. Você falou da mídia, você trouxe a mídia, você sabe, acho que você já deve ter me ouvido falar, que eu falo isso sempre nos meus plantões, e eu gosto muito de estudar a mídia no penal, no processo penal. Meu TCC foi sobre isso, da influência da mídia na banalização do dolo eventual, que na minha época era um caos essa questão do dolo eventual, né? E hoje até que, enfim, foi resolvido, tanto que a gente não escuta mais tanta polêmica sobre isso, mas é muito interessante falar. Você trouxe uma bibliografia muito boa, né? Você até citou eles aqui, né? O Zaffaroni, o Ferraioli, o Greco, o Paulo Cruz, enfim, você trouxe grandes doutrinadores e tal. Parabéns, né? Eu cometi a bobagem de colocar o nome do meu gato de Zaffaroni. Toda vez que eu escuto a palavra Zaffaroni, agora eu rio. Toda vez que eu escuto o nome de Zaffaroni, eu rio. Eu não fiz uma apresentação, vocês viram. Ele falou Zaffaroni, eu dei uma risadinha. Toda vez, agora já era, né? O dia que eu der aula, se tiver que falar de Zaffaroni, eu vou começar a rir. Eu coloquei o nome no lugar de Zaffaroni. É Ada Pellegrini e Eugênio Raul Zaffaroni, entendeu? Mas parabéns, tá? Parabéns, Obrigado, muito pela obrigado. escolha do tema, pela apresentação, muito segura, muito, muito bem feita, muito bem trabalhada também. Tá bom, Peter? A Sávia é a mesma questão, tá? Ela tá ouvindo, ela só não tá podendo se manifestar. Tá bom? Muito obrigada, Peter. Muito obrigado. Até.